Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez à UFSC e a toda a comissão organizadora do evento pelo convite a participar desse evento de grande importância que me dá tanta oportunidade de aprendizado, de compartilhar. Agradeço a equipe de tradutores e intérpretes que estão atuando nesse evento, os que estão na cabine, que estão aqui na frente. Parabéns a todos vocês. A minha apresentação, ela será sobre, eu vou dizer aqui a vocês sobre a questão da tradução voltada para as línguas de sinais. Existem alguns pontos de reflexão, né, que eu consigo ali, após longo tempo de experiência, né, e quero compartilhar com vocês sobre esse processo. Eu organizei alguns pontos para trazer aqui na minha fala sobre questões importantes, né, antes de entrar nesse tema, sobre a questão da tradução, tanto o conceito como o processo a qual estou me referindo. A gente precisa entender as distinções entre tradução e interpretação, sobre o qual eu vou aqui comentar. Como também, por último, eu quero defender uma ideia de que a tradução e a interpretação elas não são processos estanques, não estão separadas. Na verdade, eles fazem parte de um mesmo processo, eles estão num contínuo completo. Vocês conseguem me acompanhar bem através dos slides também? Ok. Eu realizei uma pesquisa, e aí conversando com uma quantidade de intérpretes, entrevistando especialistas, surdos, na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Tem algumas pessoas aqui que são de lá. A Liana está aqui, fez parte dessa formação, nos apoiou, me ajudou a traduzir todo esse material, os slides que eu aqui apresento a vocês. E nessa pesquisa, entrevistando esses profissionais, eu também tive o apoio, fiz uma revisão da literatura especializada na área. Então, o que seria tradução? A gente fala tradução e nos remete à tradução de textos escritos, onde o tradutor ele tem um tempo de preparação, de organização para realizar essa tarefa, de escolha de léxico, existe todo um processo já conhecido. Mas tradução não é só isso. Não é tão importante só identificar ou buscar um léxico. Eu preciso entender principalmente toda a ideia, a mensagem quer ser traduzida, quer ser passada. Quem me conhece sabe que eu tenho uma adoração imensa por esse trabalho. Eu já atuei durante muitos tempos na área especificamente. E eu faço aqui uma comparação com se vocês que vão à noite, saem à noite, sabem, um coquetel. Para um coquetel estar delicioso, ele precisa combinar os elementos. Então, a tradução, para ela estar saborosa, palatável, ela também tem que combinar certos elementos para entregar ali, àquele cliente, um sabor inigualável, para ele
realmente ter uma boa experiência. Então nós temos que conhecer o que é que nós vamos colocar ali, que elementos são esses. A tradução também é assim. Estamos trabalhando com duas línguas e duas culturas distintas. O tradutor, durante esse processo, ele deve atender essas questões culturais. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou alemão, vim ao Brasil participar desse congresso, eu já conheço o Brasil, tenho uma certa... conheço também, né, o meu país de origem, a Alemanha, entendo um pouco, mas é diferente essa minha experiência em relação ao Brasil em relação a que eu tenho com a Alemanha. A Alemanha eu nasci lá, convivi, nasci, passei toda a minha infância, vida adulta nesse país. Então, a minha experiência e conhecimento sobre cada um desses países é completamente diferente. E isso vai influenciar no meu trabalho, se eu fosse exercê-lo aqui nesse país. E isso também acontece na tradução. A tradução te traz várias exigências, habilidades diversas necessárias para a realização dessa tarefa. É preciso ter um conhecimento linguístico da língua, conhecimento metalinguístico, um conhecimento para fazer uma análise linguística entre as duas línguas, um conhecimento do mundo, um conhecimento cultural para realizar essa adaptação necessária, porque sem esse conhecimento cultural não é possível realizar uma tradução. Ele é necessário, ele é obrigatório para você poder traduzir algo. Você precisa trazer profissionais, no caso, profissionais surdos com vasta experiência sobre essa questão das experiências visuais, dessa visualidade, surdos que têm um conhecimento vasto sobre essas questões que que são importantes para a tradução. E aí escolher itens, elementos mais adequados no momento da tradução. O processo cognitivo, né, a memória especificamente, também ele é um fator importante e que ele é diferente de um processo de tradução de textos escritos, se a gente pensar em línguas orais. Se eu pensar, por exemplo, a tradução da língua portuguesa para a língua alemã de dois textos escritos, eu tenho um processo em que as fases ao longo da tradução são diferentes se eu pensar em língua de sinais. Em língua de sinais, um processo que é muito mais exigente, que me exige muito mais a memória durante a realização da tradução. Eu vou pensar aqui um exemplo. Vocês conhecem aqui os tradutores que estão atuando para sinais internacionais, a Mariane, o Rodrigo, a Flaviane, vocês conhecem eles. Mas na hora da tradução é possível eles podem fazer uma própria análise, é visivelmente perceptível como é esse processo, de como é a tradução, como vocês recebem, porque nós estamos explicitamente apresentados nesse momento. No texto escrito não, você não vê quem é o tradutor, ele é invisível. Então são características distintas dependendo da língua que está envolvida, né, entre línguas orais e entre línguas de sinais. Então, a tradução, do que se trata ela? Como nós traduzimos? Como nós devemos pensar sobre esse processo?
Como eu falei anteriormente, a tradução, quando nós vamos nos organizar, nós temos que nos preparar para ela. E aí buscar equiparações. Como eu falei também sobre adaptação cultural, a importância, a minha experiência de mundo cultural naquela língua, minhas percepções, minhas ideologias, as ideologias que são trabalhadas em um determinado contexto, numa situação, entre surdos e ouvintes. É preciso, elas fazem parte desse processo. Nós temos uma grande responsabilidade enquanto tradutores. Nós devemos pensar sobre a nossa função. E por isso que é importante envolver tradutores surdos nesse processo. Porque tem a visão do surdo que é envolvida e a visão do ouvinte em relação ao surdo que é diferente da visão que o surdo tem de si e de outros surdos. Para que não traga ali outras questões, né? Os surdos eles têm experiência de discriminação, sensibilidade cultural e várias outras. E isso a gente pode ser nivelado, equilibrado nesse processo. Quando pensamos tradução entre línguas distintas, duas culturas, a gente tem que levar em consideração essas questões. Então vamos trabalhar. Como é que nós trabalhamos? Como é o processo? Ao traduzir um texto que está numa língua de partida, e aí eu vou traduzir para uma outra língua, a língua de chegada. Que língua é essa? É a língua nativa daquele tradutor? É a segunda língua dele? É preciso discutir e trabalhar em colaboração com a equipe que tenha essas diferentes perspectivas para buscar ali equiparações, equivalências entre as línguas, buscar semelhanças. Não é um trabalho fácil. De fato, não é um trabalho complexo. Existem aí relações profissionais, interpessoais, mas o primeiro passo ele tem que ser dado. Existem várias fases para se alcançar, chegar a uma tradução. Ela é bem trabalhosa. E é esse o processo, né? É assim que acontece de fato. E eu vou mostrar um pouco sobre ele. Que passos são esses? Que fases são essas? A primeira etapa, nós vamos conhecer o texto, estudar o texto, ver o vocabulário que está ali inserido, em que contexto, qual é a informação, compreender bem a mensagem. E você faz uma primeira tradução daquele texto. A segunda etapa, depois dessa primeira tradução, você vai assistir junto com a equipe o que foi feito, ver se há equivalências linguísticas, analisar aquele trabalho, ver melhorias, correções que são necessárias. Após essa fase, nós vamos fazer uma nova gravação dessa tradução, uma tradução em vídeo. Não está pronta ainda. Vocês acham que estão prontas? Não. Existe uma terceira fase ainda. Perdão. Antes de entrar na terceira etapa, ainda na segunda, você precisa analisar
analisar essa tradução, discuti-la, as escolhas, as questões terminológicas que estão ali envolvidas, os sinais que foram ali escolhidos. Eu sou surdo e eu acreditava, por exemplo, que eu sou alemão, sou surdo, eu sei como é a língua de sinais alemã, eu convivo com surdos, uso essa língua. E depois eu cheguei a determinada situação em que, dependendo da região que eu pense do meu país, tinha um sinal diferente para um determinado conceito. Por exemplo, no norte, o sinal de água é esse. Aqui em Libras, o sinal de água é esse, mas lá na Alemanha, no norte do país, ele é realizado assim. No sul do país, o sinal produzido é esse. E eu usava mais o primeiro que eu apresentei, que se refere à região norte. Mas na hora que eu vou produzir o vídeo, eu vou realizar a tradução, qual eu vou priorizar? Eu tenho que lembrar que existem fatores sociolinguísticos. Qual é a região que aquele vídeo vai ser alcançada, a idade desse público, que distingue da idade, da minha idade, né, do tradutor. São questões que são importantes. Porque eu tô gravando diante de uma câmera. Não tem nenhuma pessoa me olhando, me vendo. Vocês aqui estão me vendo. Eu posso perceber a recepção da minha fala a partir das expressões faciais que vocês estão ali emitindo. Mas numa gravação, não. É um processo mais frio, vamos assim dizer, porque eu não estou ali com contato direto com pessoas. Eu tenho que lembrar se esses surdos para quem eu estou fazendo esse trabalho, eles vêm de famílias de surdos ou famílias com membros ouvintes. Então, isso faz parte da responsabilidade minha enquanto tradutor de tomar essas decisões em prol do meu público, como é que eu vou realizar um trabalho mais adequado. Eu não posso escolher aleatoriamente qualquer uma das opções que eu tenho. Chegando na terceira etapa, eu tenho que iniciar ajustes. Estou perto de uma conclusão desse processo. Verificar se a tradução ela já está concluída, mas ela ainda não é publicada, ela não é compartilhada com esse público. Antes disso, a gente precisa, após concluir, gravar essa tradução e mostrar para esse público, para ele avaliar se a tradução está adequada, se ele está compreensível, se ele entende bem a mensagem, ou se ele não consegue compreender. Por exemplo, nesse momento, se eu falo, por exemplo, hoje teve uma palestra sobre o contexto jurídico, contexto legal, a professora Silvana falou sobre essa experiência em que as mulheres são discriminadas, sofrem violência. Mas se eu não tenho experiência sobre essa área, nunca trabalhei nesse contexto, como é que eu vou traduzir sobre esse tema? Se eu nunca estive ali inserido nesse contexto de trabalho. Então é preciso chamar pessoas que tenham uma experiência sobre aquele tema que é traduzido. No caso, se for violência, que ele entenda sobre esse tema, saiba como é mediado linguisticamente esse assunto. E aí eu posso, então, fazer um bom trabalho a partir desse conhecimento. E é, de fato, uma análise bem
profunda. A gente precisa lembrar que na tradução e interpretação é importante trazer o tradutor surdo para essa equipe. Ele não é só uma pessoa, um tradutor profissional, mas um consultor desse processo. E ele não pode também dizer que ele sabe tudo sobre todos os temas e todas as realidades. Não. Ele conhece alguns temas, algumas realidades que ele possa ter ali uma compreensão cultural sobre aquilo que ele vai dar uma consultoria ou trabalhar lá. Entramos então na quarta etapa. Vamos gravar novamente. Estamos próximo do fim. Vamos publicar a tradução? Já falamos de 4 etapas, né? Passamos por todas elas. É assim? Significa que o trabalho está com a melhor qualidade possível? Nessa quarta etapa, o tradutor que lá vai finalmente gravar essa última tradução, é interessante que seja alguém que tenha muito conhecimento, mas não seja a mesma pessoa que iniciou esse trabalho desde a primeira etapa. Por que isso? Porque um outro profissional. A gente identificou que trazendo um novo profissional, né, e não trabalhando com o mesmo que estava ali desde o início, ele vai ter novas preocupações. Porque quando você está no início, você já vai buscando ali, você pega uma afinidade e acaba que você esquece ou assim, tem tanta intimidade com o tema que você perde algumas informações. Então é uma fase também bem demorada, não é um processo rápido também. As pessoas acham que vai ser fácil. Se eu estou em busca de uma boa qualidade nessa tradução, não é simples assim. Eu preciso passar por todas essas fases. Se eu esquecer dessas fases, ou se eu pular, né, passar rapidamente por uma delas, vai gerar alguns problemas. Eu já passei por essa experiência. Tentei deixar passar por causa de um prazo e depois me deparei aí com um problema. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Que falhas seriam essas que podem acontecer? Se eu desprezo dessas etapas. Na tradução para a língua de sinais, é muito comum os erros eles serem devido a uma aproximação, uma grande interferência por causa da língua fonte, do texto na língua fonte. Então, se eu me aproximo muito daquela estrutura e aí ela me influencia porque ela está diretamente apresentada a mim, e isso vai aparecer na minha tradução. E ela não fica uma tradução como se fosse um texto natural na língua de chegada. Uma outra falha recorrente no momento da gravação do vídeo, vamos pensar aqui um momento de alimentação, né? Como você está se alimentando. Tudo precisa ser encaixado para que funcione, como acontece a tradução. Se você está tenso, se tem alguma coisa que você está errado, se você está preocupado com algum problema, isso vai aparecer numa expressão não manual, vai te dar uma atenção em relação ao movimento, né, durante a realização dos sinais. Se você faz pequenas pausas, né, tem lapsos, isso interfere nessa sua produção. Isso são falhas. Muitos tradutores passam por isso. São falhas já identificadas, né? São a partir de elementos prosódicos.
Então, passar essa fluidez, essa adequação, não é simples. Elas têm a ver ali com a coerência. Então, se o tradutor está numa situação de estresse, se a questão da mudança das perspectivas do sinalizante, se ele está só a partir do observador ou a partir da perspectiva do personagem, ou se ele faz aí uma alternância, a questão da iconicidade, tudo isso vai se refletir nessa tradução. Se ele, durante a tradução, ele apresenta muitas repetições lexicais, quando eu vou, por exemplo, aqui sinalizar, fiz um vídeo, é uma tradução, eu digo, eu estou aqui em Florianópolis, aí repito mais de uma vez esse sinal. Então, essa repetição é uma falha. Eu preciso também ter uma compreensão semântica e pragmática daquele texto escrito. Se eu não tenho essa compreensão na sua totalidade, eu vou perder na tradução, deixar de passar algum sentido, né, fazer alguma confusão semântica. Isso é um problema, né? Um outro é que numa situação de estresse, de tensão, você ao sinalizar, você perde o olhar, a direção do olhar, falta de contato visual com o público, influencia, por exemplo, nessa gravação. Então você faz aí, você gagueja nessa produção, você tira a direção do olhar para o ponto necessário. São lapsos. É perceptível nessa tradução. Tentando aí buscar a menor quantidade de erros nessa tradução, eu preciso seguir esses passos. Então, se eu sigo esses passos, essas etapas que eu apresentei, você vai ter um maior sucesso e uma menor quantidade de erros no seu produto final. O tradutor surdo, que eu destaquei anteriormente, ele traz outros conhecimentos. Não falo de mim, mas de vários profissionais que eu conheço, que estão aqui em outros países americanos. Esses profissionais, eles precisam compor essa equipe, eles não podem estar fora desse trabalho. Eles têm conhecimento de mundo, do universo surdo, do ser surdo, que é um conhecimento extralinguístico. Se eu retiro o surdo dessa equipe, eu não tenho como trazer esse conhecimento. Às vezes as pessoas têm dúvidas. Será que é preciso mesmo ter um surdo na equipe? Então, esse conhecimento extralinguístico sobre o ser surdo, nós temos que lembrar que nosso objetivo é publicar uma tradução, tornar uma tradução para um público, né, levando em consideração o consumidor final. Se ele tem temas sobre violência, sobre sexo, e eu não tenho conhecimento cultural sobre esse determinado tema, se eu nunca trabalhei sobre isso, eu nunca estudei sobre isso, isso significa o quê? Eu vou ter ali um investimento dado, né, para um orçamento para esse trabalho, e ele não vai ser atingido. Então, as pessoas que precisam desse serviço, dessa tradução, o público-alvo, ele não vai ser atendido, não vai estar adequado para esse público. Isso deve a porque o processo de tradução ele não é respeitado. Claro, ele encarece também esse processo, quando ele é tão longo, tão demorado. Mas nós estamos em favor de uma qualidade ou do preço? Se eu quero maior qualidade, eu vou ter que gastar mais, isso é fato. Então, para que eu quero essa tradução? É para que dar acesso de fato aos surdos às informações. Hoje nós temos aí um olhar diferente para a área, né? Tradução e interpretação, né? Quais são as diferenças entre os dois processos? O que é tradução e o que é interpretação?
quando pensamos, né, aqui entre duas línguas diferentes, a gente sabe, a interpretação ela pode ser simultânea, consecutiva. Vocês já conhecem os principais conceitos e classificações. Entretanto, a tradução ela tem ali um significado maior. A tradução ela presume que você teve um tempo de preparo, que você conhece o texto previamente, que você tomou suas decisões antes de realizar essa tradução. Se for em vídeo, você discutiu com outros pares, você pensou em vestimenta, a composição do vídeo. Na interpretação, isso não acontece. Isso às vezes não é claro para quem traduz. Não são processos distintos, tradução e interpretação. É preciso entender que são mudanças sutis. E se eu não reconheço isso, eu posso perder qualidade desse trabalho. Na interpretação, face a face, né? Se estou pensando aqui de uma língua oral para uma língua de sinais, eu entendo como é esse tipo de mediação, todos aqui conhecem. Mas se eu pensar na mídia, por exemplo, legendas ou janela com tradutores de língua de sinais, é uma interpretação. Eu classifico esse tipo como uma interpretação. Porque se eu estou ali seguindo o texto, se ele ocorre simultaneamente, se o profissional, o tradutor, ele tem ali um teleprompter que acompanha a informação, a gente pode nomear de tradução ou interpretação essa atividade. Já tive, né, experiência, né, em vários contextos, por exemplo, nesse do teleprompter, na mídia. Como é que eu faço para passar nessas 4 etapas? É uma tradução, é uma interpretação, eu não posso olhar essas duas atividades separadamente. A tradução, se ela for guiada por um teleprompter, mesmo que eu tenha me preparado ali anteriormente, estudado, mas tenha colocado no teleprompter um texto, né, que foi escolhido através de glosas, tudo bem, é uma tradução. Mas ainda assim há alguns traços de uma interpretação e não só de uma tradução. Elas estão ali presentes, essas características. Então nos faz pensar, será que de fato isso é uma tradução ou interpretação? É um pouco confuso definir essas questões. A tradução e a interpretação, na verdade, estão em lugares próximos. Eles não estão em lugares separados, né? Eles estão separados através de uma linha, um contínuo. Mesmo que eu pense uma interpretação qualquer, uma determinada situação, ela muitas vezes ela se aproxima mais nessa situação de uma interpretação e em outras vezes de uma tradução. Isso depende se eu tive acesso previamente aos textos. Se não tiver acesso, eu me aproximo muito mais de uma interpretação do que de uma tradução. Se for, por exemplo, pelo teleprompter, esse texto que está lá foi decidido por mim, escolhido por mim, ou foi um texto que eu não tive acesso? E nós percebemos que se encaminha para esses dois processos. Eles são, na verdade, dois processos que se originam numa mesma atividade. Independente do que nós temos aí,
a atividade ela tem essa característica, né? Existem ali condições para a realização, condições de recepção. Então, se for, por exemplo, um texto apresentado diretamente na modalidade oral, de uma língua oral, nós conhecemos como se realiza, não há nenhum problema. Isso se aproxima muito mais de uma interpretação. Por exemplo, na TV, quando alguém está apresentando um texto, está lendo, ou acontece uma filmagem, e aí temos uma janela com o intérprete, e ele tem acesso ao mesmo tempo que ele produz essa interpretação. Então, nós mostramos aí que, de fato, ele está muito próximo da atividade de interpretação. Ela é simultânea, às vezes ela pode ser intermitente, e aí isso vai depender muito, não há uma definição. Isso depende da informação que ele teve prévia ou não também. Para a recepção, nós falamos dessas condições. E na produção? Eu preciso também conhecer não só previamente os textos, mas eu preciso aí lembrar aquelas etapas. Ela vai me exigir também muito da memória na produção. Eu preciso fazer também revisar, analisar, para poder então definir que aquela tradução está pronta. E em alguns momentos nessa produção ela se aproxima muito mais da interpretação do que da tradução, por causa desse processo cognitivo que está envolvido, da memorização, e ela aparece menos nesse momento, né, de uma tradução. Então, dependendo da etapa, ela vai se aproximar de mais ou menos de uma outra das duas, ou da tradução ou da interpretação. Se eu não tiver nenhuma preparação e for para uma situação em que a interpretação vai ser feita naquele momento, ela é de fato uma interpretação. Mas se eu estudei com antecedência, conheci o processo, a interpretação ela começa a se aproximar da tradução. Por isso que é um contínuo. Ela vai e volta nesse intervalo. Então, pensando nas etapas em que se passa esse processo, é impossível definir ali se elas são somente uma tradução ou se é somente uma interpretação. Não é possível. Ela tem um pouco de cada uma dessas atividades. E dependendo do momento exato que você pensa, analisa, ela se aproxima mais de um ou outro. Se é mais em relação ao processo cognitivo, da memória, ela chega mais próxima a uma interpretação. É diferente mesmo da tradução de textos escritos, né, que nós vemos aí para as línguas orais. Isso nós vemos como um processo complexo. Precisa de muitas habilidades do tradutor, habilidades que têm a ver com a questão cultural, linguística, um conhecimento de mundo, um processamento cognitivo que está ali envolvido. É preciso formação para dar conta dessas habilidades. Como é que você vai dar conta se você não tiver nenhuma formação? Essa formação é necessária. E para fechar, então, essa minha fala, eu queria aqui esclarecer essas questões, né? Vocês viram que eu não me dediquei a falar só sobre tradução, porque falar de tradução eu também preciso falar de interpretação. Entender que esse conceito, ele é dinâmico, ele, dependendo da situação, ele se caracteriza mais como um ou como outro. E aí a gente precisa repensar esse modelo de esforços que está ali inserido no processo.
porque definir e ver as habilidades necessárias é preciso estudar muito mais para poder, de fato, trazer esses conceitos com mais clareza. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado.